Quem que lembrou aí? E Maria acho que tá Vitória. dando. Obrigado aí por lembrar, que eu esqueci. E eu não sei como que eu faço. Por que que eu não consigo compartilhar a tela? Você consegue me ajudar, Rafa? Uai, você apertou aí no botãozinho embaixo aí de apresentar? Não tá Eu indo? apertei, ele sumiu, ele ficou cinza em vez de branco. Uai. Na hora que você aperta ele, você tem a opção de escolher, né? A tela inteira, uma janela. Não apareceu isso. Hum, Deixa eu tentar de novo. Aí. Tá, eu não consegui, mas eu queria começar a aula com vocês. Acho que a gente consegue começar sem apresentação, enquanto eu vou tentando aqui ver o que eu consigo fazer. O Rafa também me ajuda um pouco. Aline, o que você quer apresentar é o arquivo que você me mandou? Desculpa, galera. Vamos começar. Eu não sei se vocês receberam um e-mail. Alguém recebeu um e-mail? Vocês conseguem me confirmar? Porque eu não sei se foi para spam, vocês conseguiram receber. Eu mandei com o título CPO, Física Aula 1. Tinha um documento lá, um PDF, vocês viram? Conseguiram abrir ou não tiveram tempo? Pelo menos você recebeu. Então, eu queria ver com vocês algumas coisas. Primeiro, eu queria que a gente se apresentasse um pouco. Eu queria que um a um de vocês me dissesse o nome. Eu queria saber também se vocês já terminaram o ensino médio, ou estão no terceiro, no segundo ano, ou estão agora só no cursinho mesmo, para o vestibular, como que está assim essa vida estudantil. Também queria saber de vocês qual a intenção de curso, ou se não sabe o curso ainda, qual é a área que vocês pretendem prestar no vestibular, ou se estão aqui só por reforço escolar, a ideia de vocês. E a dificuldade em física, queria saber como vocês estão em física, se vão bem, se gostam da disciplina ou não, o que tem mais facilidade, mais dificuldade. E também uma coisa muito importante é que a gente queria saber, tanto eu quanto o Rafael, qual a disponibilidade de vocês para participar da monitoria, que vai ser de quinta-feira às 3 horas da tarde, para a gente conseguir se programar, saber com quem vai estar ali ou não. Então, para a gente não se perder muito, eu vou escrever aqui no chat que estava na apresentação esses 5 itenzinhos e a gente tentar falar isso meio rápido. Porque eu não sei se os professores comentaram muito disso com vocês ou não. A gente está aqui para ajudar vocês a entrar no vestibular. E eu vou pedir que vocês falem mesmo. Quem não puder, não tiver microfone, tudo bem escrever, mas eu queria mesmo ouvir a voz de vocês, pelo menos só para apresentar. E a gente tem pouquíssimas aulas, porque a gente já está começando agora, quase no meio de junho, e o vestibular a gente vai ser lá entre dezembro e janeiro. Então, a gente tem metade de um ano só para fazer a revisão da disciplina. Então, a gente está um pouco preocupado com isso. A gente precisa muito de vocês, que vocês se dediquem não só no horário que a gente vai estar aqui junto, mas no horário que vocês estiverem em casa, que vocês tirem um tempo para estudar também. Porque para a gente conseguir trabalhar um pouquinho de cada coisa, a gente vai ter que dar uma condensada assim, nos conteúdos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. A primeira coisa que eu quero saber, o nome de vocês. A segunda coisa, a escola. Não o nome da escola, mas essa questão. Eu estou no segundo, estou no terceiro, já acabei, estou só estudando. A Aline, intenção se do você curso. quiser me mandar a apresentação pelo WhatsApp para eu tentar colocar aqui. Beleza, Rafa, eu te mando. Então, a intenção de curso ou da área de vocês, quer ir para as artes, quer ir para humanos, quer alguma engenharia, não sei qual. O que tem de dificuldade na física? Se é termodinâmica, se é a parte que fala de ondas, o que você gosta menos, gosta mais, ou você já odeia a física inteira.
falar a verdade para a gente se conhecer e saber como levar essas aulas. E a presença na monitoria de quinta às 3 da tarde. Tá bem? Então, eu mandei aí no chat. E eu não sei se a gente começa por ordem alfabética ou se alguém quer se voluntariar a começar a se apresentar. Não? Então, vamos na ordem alfabética. Adriane. Adriane. Tá, beleza. A Adriane vai escrever aqui. Pode escrever, tudo bem. Enquanto ela escreve, para a gente tentar agilizar um pouco, porque eu queria também, além da gente se apresentar, conseguir um pouco de conteúdo hoje. Então, a Bianca. Bianca. Também está sem microfone. Tá. A Bruna, então. Gente, quem conseguir ligar o microfone seria muito bom para a gente se conhecer um pouco. Porque, para mim, tanto para o Rafael, a gente conseguir pensar um pouco com o quanto a gente vai conseguir aprofundar os assuntos, o quanto a gente focar em cada assunto. E a gente está aqui realmente só para ajudar vocês. Então, a Bruna. Ou vocês todos preferem a gente não fazer isso e vocês me enviam alguma mensagem, todo mundo me envia por mensagem mesmo, respondendo esses 5 pontos, e a gente começa a aula já, e depois para a próxima aula eu levo em consideração o que vocês me responderam. Se vocês preferirem assim também, a gente pode fazer dessa forma. Eu vou falar então. O meu nome é Vitória, eu tenho 19 anos, eu me formei no ensino médio do ano passado, e agora eu estou estudando para passar no vestibular mesmo, que é o que eu quero, é meu sonho, e é uma vontade que eu sempre tive. Eu pretendo cursar jornalismo ou publicidade, alguma coisa voltada ali para a área da comunicação. Eu detesto física, de verdade, com todas as minhas forças. Eu detesto, eu não entendo. E sobre disponibilidade na monitoria, eu tenho sim. Inclusive, eu gostaria muito de participar, porque como eu tenho muita dificuldade em entender a matéria, eu acho que isso pode acabar me ajudando bastante. Sim. Obrigada, Vitória. Obrigada pela sinceridade sobre detestar a física. Tomara que esse ano você comece a gostar um pouquinho, ou pelo menos não detestar a física. Pode falar também ou escreve? Pode. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 15 anos, eu tô no segundo do ensino médio e eu quero fazer medicina. E eu também não me dou bem com a física. E eu tenho sim como participar da monitoria às quintas. Beleza. Pode falar? Pode. Meu nome é Giovana, eu tenho 19 anos, eu já acabei o ensino médio. A minha intenção de curso é pedagogia. A minha dificuldade em física é imensa, não me dou bem. E eu posso tentar participar da monitoria. Não dou certeza, mas eu posso tentar sim. Beleza. Oi, eu posso falar? Pode. Boa noite. Então, meu nome é Laura, eu tenho 18 anos. Eu estou cursando o terceiro ano do médio. Eu tenho em mente para cursar estatística ou biomedicina.
Eu gosto bastante de física, eu acho que por eu gostar, eu me dou assim até que bem. Eu não sei dizer assim uma dificuldade que eu tenho, eu acho que eu descubro mais quando eu vou fazer exercícios e tudo mais. E eu consigo participar das monitorias, sim. Boa. Pode falar? Pode. Meu nome é Letícia, eu tenho 16 anos, eu tô no segundo colegial, eu pretendo cursar farmácia. Eu entendo física, mas não é minha matéria preferida. E, eu não tenho, não tô disponível para fazer a monitoria, eu tô ocupada no horário das 3. Tá. Beleza, Letícia, obrigada. Mais alguém quer falar? Eu quero falar. Tá. Meu nome é Samara, eu quero fazer agronomia. Eu tenho muita dificuldade em física e posso participar da monitoria. Tá. Samara, você já terminou o colegial? Tá no... Eu tô fazendo o terceiro. Beleza. Tá. Mais alguém quer se apresentar? Eu. Pode começar. Meu nome é Rebeca, estou no terceiro ano do ensino médio, quero fazer enfermagem, eu não tenho dificuldade em física e eu posso participar da monitoria. Tá. Então você gosta de física? Gosto. Boa. Mais alguém? Tá. Eu vi aqui no chat que algumas pessoas também já responderam. E de psico-direito. Tá. Achei alguém que vai para exatas, o Lucas Batista vai para engenharia. E a Adriane vai para arquitetura, também vai precisar um pouco mais de física. Tá, beleza. Pessoal, é só para a gente se conhecer um pouco. A gente vai se conhecendo mais, claro, durante as aulas. Só que, infelizmente, não vai ser muitas aulas que a gente vai ter, porque a gente tem um período um pouco curto. Então, eu espero de vocês dedicação também um pouco. Eu fiquei feliz porque a maioria parece que vai poder participar das monitorias. Esse tempo da monitoria vai ser muito importante, porque aqui na aula a gente vai tentar ver os conteúdos, para na monitoria vocês pegarem um pouco mais na prática, para fazer exercícios. Então, a nossa ideia vai ser sempre fazer assim, como esse documento que vocês receberam essa semana. Eu quero enviar sempre para vocês chegarem na aula e já terem dado uma lida. Eu não sei também se vocês vão terem muita disponibilidade ou não para conseguir fazer esse estudo antes da aula, mas se conseguirem seria muito bom. Mas eu sempre vou enviar, se não conseguirem ver antes, que vejam depois, o material fica com vocês à vontade, se precisar de alguma coisa também. Fiquem à vontade de entrar em contato a qualquer momento, acho que para o Rafael também, ele está disponível para ajudar. Então, a ideia vai ser, eu vou enviar esse material para vocês, se vocês conseguirem ver, ótimo, se não conseguirem, tudo bem, fica ali. A aula a gente vai tentar abordar tudo que está no material, fazer um ou dois exercícios, depois da aula eu vou deixar vocês também uma lista de exercícios, que vocês vão tentar fazer também. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, o Rafael vai estar ali na monitoria na próxima semana, que também cai no mesmo dia da nossa aula, para tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, a gente vai se acertando também durante o caminho. E é isso. Eu espero que vocês gostem um pouco mais da física. Quem detesta, pelo menos comece a não detestar e a lidar bem um pouco melhor com ela. E também outra coisa que eu queria pedir para vocês, apesar de ter pouco tempo, eu quero que vocês entendam. Então, se vocês acharem que a gente está passando muito rápido ou que podia falar de uma forma mais simples, ou ao contrário, que está falando de uma forma muito simples e poderia falar um pouco mais completo, assim. Eu quero que vocês se sintam à vontade de se comunicar, porque como a gente já tem essa barreira virtual,
eu acho que nossa ligação fica um pouco distante, a gente não consegue perceber muito do que está passando na cabeça de vocês, então a comunicação é mais importante ainda nesse momento, tá? Eu espero também que todos estejam bem e que a família de vocês estejam bem também, no meio dessa pandemia, de tudo que a gente tem passado. Mas qualquer coisa que precisar, vocês já sabem que podem entrar em contato com a gente a qualquer momento. No e-mail que eu mandei para vocês tem um número de telefone. Ele é meio estranho, porque o meu número é de Portugal. Mas vocês podem me adicionar e mandar mensagem no WhatsApp também à vontade. Se quiserem tirar foto de exercício e falar, olha, eu não estou entendendo isso. Ou queria tomar aquele tópico de novo. Eu podendo responder, eu vou responder vocês. Tá bem? Então, vamos lá começar a conversar sobre a nossa querida física. Rafa, você consegue passar o próximo slide? Tá. Vocês viram lá no documento, eu comecei falando um pouco das grandezas físicas, porque é o que a gente consegue utilizar para medir tudo que tem à nossa volta. E a partir das medidas é o que a gente vai utilizar para trabalhar qualquer coisa na física. Tudo a gente vai medir, tudo a gente tem um valor de referência para a gente conseguir conversar de qualquer coisa dentro da física. Então, as grandezas são essenciais na física. A gente conhece elas, a gente lida com elas o tempo inteiro no nosso dia a dia. Eu coloquei aqui 3 exemplinhos. A massa. Todo mundo aqui sabe o que é massa, sabe o que é peso, sempre fala sobre isso. Tem no dia a dia, quando vai comprar alguma coisa no mercado, você vai saber que você vai pedir tantos quilos da carne ou coisa assim. O tempo, eu acho que é a medida que a gente está mais lidando no dia a dia. O tempo inteiro a gente sabe o tempo, sabe o que significa, a hora, tudo. Velocidade, eu acho que vocês também estão muito bem acostumados. Então, é isso, mas eu queria falar mais de vocês da grandeza física em relação ao que eu coloquei aqui no material, que é as mudanças de unidade, de grandeza. Por exemplo, as conversões que a gente tinha ali. Quando eu falo em 1 metro cúbico, se vocês sabem quanto isso significa em litros. É muito importante a gente saber alguma dessas conversões. Essas que estão no material, que eu não coloquei aqui nos slides, mas tem naquele PDF que eu enviei para vocês. Se alguém não recebeu o PDF também, me envia aqui no chat o e-mail, para da próxima vez adicionar o e-mailzinho para enviar, ou também dar uma olhada no spam, se foi para o spam. Mas essas conversões que tem no material, eu não sei se você consegue também, Rafa, compartilhar material na tela, o PDF. Consigo sim, vou compartilhar aqui. Obrigada. Tá. Mas essas conversões que tem, eu acho importante a gente saber elas. Eu acho que vocês já estão acostumados a lidar com elas, e a maioria delas vocês devem saber. Por exemplo, que 1 metro cúbico são mililitros, e que 60 segundos é 1 minuto, eu acho que todo mundo sabe, que 60 minutos é 1 hora. Essa dos joules da caloria, alguns pode ser que não tenha, mas é bom a gente decorar também. Então, se vocês tiverem algum lugar na parede ou coisa assim, pôr um post-it com essas unidades, porque vai ser importante, a gente vai usar em diversos exercícios, em outras, quando a gente começar a falar de termodinâmica, de outras coisas, a gente vai usar isso. Então, 4,2 joules é 1 caloria. Esse daqui, da velocidade, a gente consegue encontrar ele fazendo uma regrinha de 3, mas também, às vezes, facilita a gente a saber que 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Às vezes, quando a gente for fazer um exercício no Enem, vai ajudar a gente na própria velocidade, fazer o exercício, dar uma agilizada, a gente saber isso. Mas também, se na hora não souber ou tiver na dúvida, uma regrinha de 3, a gente também consegue saber essa resposta. E 1 tonelada é 1.000 quilogramas. Então, essas conversões eu acho importante a gente ter em mente, tá? E é isso um pouco. Eu também coloquei aqui no material a parte de potenciação, porque eu não sei como vocês estão de matemática ou não, mas é mais para dar uma relembrada.
porque a gente saber fazer anotação científica. Também eu coloquei mais para a gente relembrar, porque a gente vai usar em exercícios. E às vezes a gente se confunde um pouco em qual número eu vou colocar ali. E isso é importante também na hora de uma resposta, a gente pode errar por ter errado a anotação científica. Então aqui, por exemplo, tenho 2013. Se eu colocar em notação científica, o que eu preciso fazer? Eu tenho que deixar um número de 0, na verdade de 0 a 9, eu escrevi de 0 a 10 aí, multiplicado por uma potência de 10. Então aqui eu vou deixar só o número 2 e vou colocar vírgula e deixar os outros números. E eu vou contar quantos números ficaram para trás da vírgula. Foram 3. Então eu vou multiplicar por 10 elevado à terceira. E quando o número é igual ao de baixo, que tem 0, alguma coisa, um número. Aí. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar o número de 0 a 9, que nesse caso foi o número 3. E daí eu vou contar quantas casas eu andei com a vírgula. 1, 2, 3 também. Só que, se vocês repararem, no 2013 eu andei com a vírgula do meu lado esquerdo para o lado direito. Nesse caso, a potência vai ser positiva. Agora, no 0,003, eu estou andando do lado direito para o lado esquerdo. Então, a potência vai ser negativa. O número de casas é a mesma, só que a potência está negativa. Vocês conseguem entender isso ou está ficando confuso? Vocês já sabiam isso? É de boa, tranquilo? Tá tranquilo. Tá, beleza. Então, a gente tomar muito cuidado nessa parte da matemática na hora de responder os exercícios, porque às vezes o problema não é a física, é algum erro matemático, assim. A gente tomar atenção. Então, começando a nossa aula mesmo, começando a nossa querida física, a gente decidiu começar falando um pouco sobre a mecânica. Então, a gente vai começar pela cinemática, que é o estudo dos movimentos. Nela a gente leva em consideração a posição, a velocidade e a aceleração. E na hora que a gente fala sobre isso, a gente tem que levar em conta algumas coisinhas. Primeiro, quando a gente está estudando a cinemática, a gente está estudando a cinemática de alguma coisa. Essa coisa a gente chama ele de corpo. Então, esse objeto que eu vou estudar, eu vou chamar ele de corpo. Só que quando eu começo a estudar ele, para facilitar o meu estudo, porque eu quero saber do movimento, eu não quero saber muitas coisas sobre esse corpo. Eu considero ele como se fosse um ponto material. Então, eu não vou considerar as dimensões dele. Então, na hora que eu for calcular quanto eu andei, se eu andei do ponto A ao ponto B, eu não vou considerar a distância que o meu objeto tinha e tirar essa distância para fazer. Normalmente, eu vou considerar que ele era um ponto que saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Entendeu? Professora, Sim. desculpa interromper, mas a Sabrina me mandou mensagem. Ela falou se você pode aceitar ela para entrar na aula, porque ela tá esperando. Pronto, aceitei. Desculpa. Obrigada por avisar, Giovana. Imagina. Então, a gente considera um ponto material o corpo para facilitar o estudo. Então, a maioria dos exercícios a gente vai desconsiderar o tamanho do objeto e a massa do objeto, as estruturas dela, e vai considerar que é um ponto, tá bem? O referencial é importante a gente saber também. A gente sempre tem um referencial em conta. Quando a gente não diz qual referencial que é o nosso planeta, é a Terra. Mais para frente, lá no finalzinho, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse referencial. Quando começar umas coisas um pouco mais sobre física moderna. Mas aqui a gente vai levar mais em conta o referencial como o planeta Terra. Beleza? Outro conceito que a gente tem que saber é a determinação da posição de um móvel. Então, sempre que a gente pensar num corpo, a gente vai pensar que ele está em algum local. E normalmente a gente vai usar as coordenadas x e y para determinar qual é o local desse corpo. Beleza? Vocês estão acostumados com isso? E também a gente vai pensar
os conceitos de repouso e movimento. Então, por enquanto, em toda essa temática, a gente vai levar em consideração o referencial do planeta Terra. Na maioria dos exercícios, 90% das vezes a gente vai estar falando, a gente vai considerar o referencial do planeta Terra. Então, o objeto pode estar parado, quando eu vejo alguma coisa, ela está parada, ou em movimento. Simples, por enquanto, não tem nenhum problema com isso. A trajetória, também é um conceito que a gente vai falar bastante sobre, vamos utilizar, né? É você pensar o conjunto de posições que eu levo para fazer. Por exemplo, eu saí da minha casa em São Carlos e fui de carro até São Paulo. Todas as posições que meu carro teve, da saída da minha casa até chegar, sei lá, a São Paulo, a ponte no Marginal Tietê, é a minha trajetória. Então, se você abrir no Maps, às vezes até marca, assim, você consegue ver lá no histórico as trajetórias que você fez, e ele marca todos os caminhos que você fizer, se é a trajetória. É importante a gente saber isso, porque quando a gente vai falar sobre o espaço. O espaço já é uma grandeza que a gente vai usar muito. E é a que mede a distância. Então, quando eu falo que eu fui de São Paulo, São Carlos até São Paulo, vocês já sabem que eu andei mais ou menos 230 quilômetros, mais ou menos é isso, né, Rafa? Então, quando a gente pensa no espaço, eu vou falar sobre isso. Não importa qual que foi a minha trajetória, o que importa é o quão longa ela foi, a gente falar de espaço. Então, é 230 quilômetros, eu fiz curva, eu fiz tudo, mas no total eu andei esse comprimento de 230 quilômetros. Beleza? Alguma dúvida aqui? Nenhuma dúvida. Então, entrando no primeiro conceito que a gente vai ver, é o movimento uniforme. Movimento uniforme, então, é quando eu tenho uma velocidade constante. Por exemplo, eu saí de São Carlos e fui até São Paulo na mesma velocidade. Fui a 100 km por hora, caminho completo. A velocidade, acho que vocês já estão acostumados com essa formulinha, mas é sempre bom ter também. Vai ser a distância dividido pelo tempo. Então, vai ser, por exemplo, aqui, é metros por segundo, tá? Muitas vezes a gente vai usar velocidade também em quilômetros por hora, apesar de metros por segundo ser um sistema internacional. Mas quando a gente fala de medidas maiores, a gente vai usar quilômetros por hora, então a velocidade a gente vai estar sempre usando os dois. Por isso que eu falei que também é importante a gente saber a diferença, a conversão do metros por segundo para quilômetros por hora. E também quando a gente pensa em um movimento uniforme, a gente sabe que a velocidade vai ser constante. Mas eu vou estar variando a minha posição no espaço, porque eu vou estar saindo de São Carlos e andando até São Paulo. Então, eu não sei se vocês viram esse nome, a fórmula do sorvete. É o jeito que a gente decora, porque é quase falar um sorvete, que é S zero igual mais VT. Na verdade, ela é a função horária do espaço. Então, eu vou falar que o meu espaço é igual ao espaço inicial, que é o ponto de partida, mais a minha velocidade multiplicada pelo tempo. Beleza? Como às vezes a gente também usa a diferença do espaço, tipo, eu sei que saí de um ponto e fui até o outro ponto. A gente também usa dessa formulazinha que está aqui embaixo, que a diferença no espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? A gente vai fazendo os exercícios, a gente vai pegando melhor isso junto do que assim, mostrando em slides. Também a gente vai usar muito, muito os gráficos disso. Então, quando eu falo um gráfico do espaço pelo tempo, sendo que a minha velocidade é constante, sempre vai ser uma reta.
Se eu sair no espaço zero, se meu ponto de referência é o mesmo lugar que eu saí, ele vai estar na origem das minhas coordenadas x, y. Quando esse ponto de referência não é o mesmo ponto que eu saí, for diferente, ele vai estar mais para cima, como nesse segundo gráfico que a gente tem aqui. Já a nossa velocidade, a gente está falando desde o começo que esse movimento é uniforme, que eu mantive a mesma velocidade, do começo ao fim. Então, essa velocidade vai ser uma reta, porque não importa o tempo que está passando, a velocidade continua sendo a mesma. Por isso que ela é uma reta dessa forma, assim. Beleza? A gente consegue ver, então, que o espaço ele vai alterando pelo tempo, e ele vai alterando de uma forma que ele vai... Como posso pegar melhor? Desculpa. Quem entendeu mais ou menos foi nessa parte do espaço, que foi na velocidade. Adriane. Olha, o meu espaço vai mudando cada vez mais longe com a velocidade que eu tô pelo tempo. E se eu estiver no espaço zero, ele vai alterando de forma igual. Quando eu tô em outro espaço, ele também vai subindo, mas de outro ponto de referência. Já na velocidade, que ela é constante, sempre o tempo vai passando, a velocidade vai sendo a mesma. Então, é uma reta só que eu faço no gráfico. Deu para entender? Olha, a Lívia não tá aparecendo aqui para mim. Tá. Vamos tentar juntos nos exercícios ver que a gente consegue entender melhor sobre isso dos gráficos. Já a gente também vai ver um pouco do movimento. Quando ele tem aceleração. Isso. Então, vamos recordar um pouco esses 3 movimentos diferentes. Quando eu estou em repouso, quando meu movimento é zero, nulo, eu estou aqui sentada, conversando com vocês. Então, meu espaço não muda, meu espaço é constante. Apesar do tempo estar passando, eu continuo sentada aqui no mesmo lugar, como vocês também. Eu acredito que está todo mundo sentado em casa. A minha velocidade é zero. Então, eu não tenho velocidade nenhuma, porque eu tô aqui parada, não tô andando de carro nem nada. Agora a Lívia apareceu. Boa. E a minha aceleração também é zero. Então, é isso quando qualquer corpo está em repouso. Sempre vai ter a mesma posição. Então, nesse caso, se eu fizesse um gráfico de posição pelo tempo, seria igual o gráfico que a gente viu agora da velocidade pelo tempo, quando o corpo está em repouso. O tempo vai passando, mas o meu ponto do espaço continua sendo o mesmo. Então, seria uma reta, igualzinho o que a gente acabou de ver de velocidade pelo tempo. Já quando eu estou no movimento uniforme, o movimento uniforme é quando a minha velocidade é constante. Então, o meu espaço vai variar. Eu não vou estar no mesmo local, o exemplo que eu dei, indo de São Carlos até São Paulo. Eu vou estar variando de posição. Então, eu estava em São Carlos, passei em Tirapina, passei, sei lá, não lembro mais, Rio Claro, meu ponto foi variando, meu espaço foi mudando. Mas eu tive bastante. Durante todo o tempo que eu estava na estrada, eu fui a 100 por hora. Então, eu não tive aceleração. A minha aceleração foi zero, eu só mantive velocidade. Claro, falando real, assim, no exemplo do carro, eu tenho que acelerar, porque eu vou ter subidas, vou ter descidas, tem o atrito da roda e tudo. Só que a gente considera sempre que a velocidade está constante, como se não houvesse a aceleração, beleza? Mas depois, se quiser, a gente conversa também mais sobre isso, como é. Num caso que a gente leve em consideração todos os outros fatores, que nos exercícios a gente não vai levar. A gente vai levar porque a velocidade foi constante. Se eu estava sempre a 100 por hora no carro, a minha aceleração foi nula. E agora a gente vai falar um pouco quando isso já muda, quando eu tenho uma aceleração. Então, quando eu estou acelerando,
Por exemplo, quando eu peguei meu carro e saí a 0 por hora e acelerei até o 100, eu tive uma alteração da minha velocidade. Então, minha velocidade variou, enquanto isso também, a minha posição variou. Enquanto estava acelerando, eu estava saindo do lugar que eu estava indo para outro. Cada vez foi variando a minha posição. E eu posso ter tido uma aceleração constante, que é no caso que a gente vai ver agora. A gente chama de movimento uniformemente variado ou movimento uniformemente acelerado. Eu gosto mais de usar o termo variado, porque ao mesmo tempo que a gente está acelerando, a gente também pode retardar o movimento. Então, quando a gente tem uma aceleração negativa, ou seja, no carro, quando for frear, a gente pode chamar de movimento uniformemente retardado. Então, acho mais fácil chamar de variado, porque eu vou estar considerando tanto quanto a minha aceleração estiver aumentando, ou estiver diminuindo também. Mas a gente vai encontrar das duas formas e significa basicamente a mesma coisa. Tá. Eu acho que também, como a gente encontra aceleração, vocês estão acostumados, a aceleração vai ser a minha velocidade, variando sobre o tempo. Então, a gente usa o metros por segundo sobre segundos. Ixi, caiu aqui a minha conexão no computador. Eu acho que vai parar de gravar e eu não sei agora como que eu faço para acessar de novo. Claro, a gente continua escutando, te vendo. Dessa tarde, né? Eita. É que eu tô gravando no e-mail do cursinho pelo meu computador. E tô aqui com vocês no meu telefone, no meu e-mail. E caiu do computador. Mas quando o dono da live cai, não para de gravar, não. Pode continuar alto. Beleza. Tá, obrigada, Rafa. Então, voltando. A gente estava falando da... não importa se a gente encontrar movimento uniformemente variado ou acelerado. Significa a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente fala de aceleração, a gente vai falar da variação da velocidade sobre o tempo. Então, a fórmula da aceleração é a velocidade sobre o tempo, que é metros por segundo no sistema internacional. Que isso dá metros por segundo ao quadrado. Então, por aqui, a aceleração gt ao quadrado, a gente vai fazer uma função de segundo grau. Eu não sei se vocês têm facilidade em ligar isso por aqui ser quadrado, já saber que a nossa função é de segundo grau, ou isso é difícil, como vocês conseguem reconhecer isso numa fórmula ou não. E a nossa fórmula do movimento variado, a gente conhecida como a fórmula de sorvetão, porque é o sorvete e tem essa parte a mais na fórmula, que é levando em consideração a aceleração. Essa também é a equação horária do espaço, mas com essa variável da aceleração. Então, vai ser o meu espaço, é o espaço inicial, mais a minha velocidade inicial. Agora sim eu vou ter a velocidade inicial, porque eu tenho uma alteração da velocidade. Então, eu tenho que tomar em conta a velocidade inicial para saber a aceleração que eu vou ter a partir dela. Multiplicada pelo tempo, mais a minha aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado. Então, tem que tomar cuidado aqui ao quadrado, dividido por 2, tá? No caso do movimento uniformemente variável, eu posso calcular a minha velocidade a qualquer ponto que tiver, a qualquer momento. Isso eu vou usar a equação horária da velocidade, que eu vou considerar a minha velocidade sendo a minha velocidade inicial mais a aceleração que eu tive nesse tempo. Então, é simples assim, a velocidade inicial e a aceleração que eu tive no tempo. Então, eu vou somar isso, V0 mais A vezes o T. Beleza? Também a gente vai ver alguns gráficos no movimento uniformemente variado, que são do espaço pelo tempo. Como eu falei para vocês, por ter aceleração e aceleração trazer isso de ser uma função de segundo grau,
a gente vai ver aqui uma parábola. Então, o nosso espaço pelo tempo sempre vai ser uma parábola aqui. Ela pode ser dessa forma, ou pode ser virada ao contrário também. Isso vai depender da nossa aceleração, se está sendo positiva ou negativa. Já a nossa velocidade, ela vai estar alterando no tempo. Então, a gente consegue ver bem aqui que ela vai alterando com o tempo passando. Nesse caso, ela está aumentando. Ela também poderia ser, ao contrário, uma reta descendo, se a velocidade fosse diminuindo, beleza? E a aceleração, como a gente falou no nome do que a gente está estudando, é uniformemente acelerado ou uniformemente variado. A minha aceleração é sempre uniforme, é sempre constante, é sempre a mesma. Por isso a gente vai ver no gráfico que o tempo está passando e a minha aceleração mantém a mesma, ela mantém sempre na mesma linha. Tá bem? Professora, Sim. você poderia explicar o primeiro gráfico? Eu não entendi muito bem. Tá. Ó, o primeiro gráfico é do espaço pelo tempo. A gente sempre começa ele na base, onde tem aqui. É onde o espaço é igual a zero. Então, é o ponto de saída. Eu tive uma velocidade, eu já comecei a variar meu espaço. Como eu estou tendo uma velocidade, estou tendo uma aceleração, eu não estou no espaço constante. Então, ele vai estar variando. Mas eu tenho aceleração. E aquela aceleração, se a gente voltar lá na fórmula do sorvetão, a gente vê que ela está vezes o t ao quadrado. Eu não sei se vocês lembram dessa parte da matemática, mas sempre que uma função vai ter o quadrado, ela é uma função de segundo grau. E quando a gente tem uma função de segundo grau, eu não sei se vocês lembram do Bhaskara e dessa parte assim da matemática. E o gráfico de uma função de segundo grau sempre vai ser uma parábola. Por isso aqui no gráfico da posição pelo tempo, a gente tem essa parábola. Como a nossa aceleração ela é positiva, a nossa parábola vai estar com a boca virada para cima, vai estar dessa forma. Se a gente tiver uma aceleração negativa, eu estiver freando o movimento, diminuindo a velocidade, vai ser ao contrário, vai ser como assim, uma boca para baixo. Assim. Entendeu? Deu para entender melhor. Tá. É mais a parte da matemática, assim, a gente relembrar um pouco da função do segundo grau, de como a gente resolve ela. Se você pegar, é um exercício muito legal de fazer. A gente pegar a fórmula do sorvetão, a equação horária do espaço, colocar alguns valores, posso inventar, que nem eu estou inventando agora, de São Paulo para São Carlos para São Paulo. Vocês inventarem de casa até, sei lá, a escola ou qualquer coisa que quiser. Colocar alguns valores e realmente resolver essa equação e montar um gráfico dela. Eu acho que é um bom exercício de fazer. Porque você vai entender um pouco dessa parte do como que se forma o gráfico, essa parte mais matemática. Mas a gente também vai vendo nos exercícios agora, na monitoria. E também a gente, se precisar, a gente volta um pouco nesses conceitos, beleza? Aline, posso dar um pitaco? Pode, fica à vontade. Esse gráfico do espaço por tempo ser uma parábola, ele confunde um pouco, às vezes, que a gente está acostumado a ligar a velocidade e aceleração a um trajeto de carro, né? Nesse caso aí, desse gráfico, ele não está partindo da posição zero e nem do repouso, porque tem uma parte aqui que está antes da base dele, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso. Se fosse um carro em repouso, ele ia partir do espaço zero com a velocidade zero. E aí ia ter só essa metade da direita da direita, né? No caso. Mas também existem outros fenômenos que vão ter esse formato de parábola. Por isso que eu acho que fica meio complicado a gente pegar de primeira, mas ele tem esse formato porque é uma equação de segundo grau. O que o Rafa falou, que se a gente sair de um movimento de uma velocidade zero no espaço de referencial zero, ele vai estar bem nessa parte mais baixa da parábola, do meio, começando a subir. Essa é a metade de trás, assim, que já... A queda ele não teria, ele teria naquela pontinha mais baixa da parábola, só subindo. Se fosse num caso desse da velocidade
começar a zero. E o espaço também está no referencial zero. Esse pontinho mais baixo da parábola estaria lá no cantinho embaixo, bem na junção do x e do y, ali onde o Rafa está mostrando com o mouse. Beleza? Mas nos exercícios a gente vai pegando junto. Então, eu acho que já é isso. Agora, a gente tem alguns exercícios para a gente fazer aqui. Eu queria que vocês tentassem fazer. Esse daqui é todos esses exercícios que eu peguei são do Enem. Então, eu vou tentar também nas listas que mandar para vocês ter exercício da FUVEST, ter exercício da Unicamp e da Unesp, que eu vi que vocês responderam que vocês também vão prestar esses. Mas, agora, para a gente começar, eu peguei esses 3 do Enem. Então, aqui ele traz, como o Enem sempre vocês estão acostumados, ele é um pouco interdisciplinar. Então, ele traz um pedaço de uma letra de uma música do Gilberto Gil. Ele faz uma questão em cima disso. Eu queria que vocês tentassem responder. Eu acho que vocês conseguem. Então, eu vou dar, não sei, um minutinho para vocês darem uma lida com calma e responderem. Rafa. Prof, pode voltar o slide, por favor? Rafa. Obrigada. Desculpa, galera. Aline, a gente tem mais 10 minutos. Beleza. Então, galera, já sabem uma resposta. Alguém falou que acha que tempo. Quando a gente pensa em ano-luz, a gente pensa em quê? Quando eu falo que alguma estrela está a tantos anos-luz daqui, vocês conseguem pensar em quê? Alguns já começaram a responder aqui no chat. Tem alguém que já mudou de opinião? Quando a gente pensa, por exemplo, o Sol. O Sol não, o Sol está muito perto, né? Alguma estrela que está a tantos anos-luz da gente. Quando a gente fala anos-luz, o que vocês conseguem lembrar? Olha, eu já vou dar uma dica também. Às vezes no Enem, a gente gasta muito tempo lendo questões e às vezes a gente não precisa ler toda a questão para conseguir responder. Então, uma dica que eu vou dar, que pode ajudar ou não, mas vocês podem tentar, é sempre ler primeiro a questão. Então, vocês irem na questão, eu vou procurar qual que é realmente a pergunta que aquela questão está me dando. E, por exemplo, aqui é a última frase. Na física, o ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere a... Essa é a pergunta. Se eu não tivesse lido esse poema, música do Gilberto Gil, nem essa parte de cima falando sobre isso, eu conseguiria responder só lendo essa frase. Às vezes não, às vezes realmente eu vou ler a questão e eu preciso voltar no texto, porque o texto vai me dar alguma informação para responder. Mas eu acho que também às vezes é um ganho de tempo e também de, tipo, não ter tantas coisas na cabeça.
a gente primeiro lê a pergunta, realmente qual é a questão, a pergunta da questão, para depois voltar na questão em si, tipo, se for realmente necessário. Então, alguns. Então, Pessoalmente, eu acho que o poema mais atrapalha do que ajuda. Mais confunde. Nesse caso. Diga, eu fiquei Vitória. em dúvida entre a B e a C. Porque como ele fala, é que relaciona a velocidade e o tempo, eu pensei que velocidade pelo tempo é aceleração. Mas quando a gente pensa que tal coisa tá a tantos anos de luz, eu pelo menos relaciono com distância. Isso. Mas será que a gente também, quando relaciona velocidade e tempo, a gente também não pode pensar na distância? A gente pensa na aceleração porque a gente sabe que a velocidade variando no tempo é porque ela está acelerando, ela está alterando. Só que a gente também viu ali atrás que a fórmula do sorvete, a equação horária do espaço, ela é simplesmente o espaço inicial que eu estava, mais a minha velocidade vezes o tempo, não é isso? Então ali eu estou alterando a velocidade e o tempo, então eu consigo relacionar a distância. Vocês concordam comigo? E realmente, quando a gente pensa numa estrela, num planeta, alguma coisa que está a tantos anos-luz, a gente pensa na distância que ele está da gente, não é? Então, quem estava na dúvida, ou quem já mandou a letra C também, realmente a resposta dessa é a letra C. E outra coisa, a velocidade da luz é sempre a mesma. Então não tem aceleração. Isso também a gente leva em consideração. Agora tem mais um exercício. Eu tinha mais dois, mas o outro fica para a lista de exercícios para vocês fazerem. Esse daqui, tentar responder também, a gente tem mais 5 minutinhos de aula. Eu vou deixar para vocês tentarem responder, eu vou esperando também a resposta. A gente conversa sobre ele já, beleza? Pessoal, se alguém já conseguiu responder, se quer mandar alguma coisa pelo chat, ou se ainda não. Esse também foi um exercício do Enem. E esse também, se vocês fizerem aquela dica que eu dei no exercício anterior, vocês vão ver que não vai dar certo. Que realmente vocês vão precisar ler o exercício inteiro, que as informações que tem ali também são importantes para responder.
Então vamos lá? Vamos conversar sobre o exercício? Então vamos lá. Ele fala que uma empresa de transporte precisa fazer uma entrega o mais rápida possível. E eles viram que do local da empresa até o destino, ele vai precisar passar por dois trechos diferentes. Um, ele tem uma velocidade que ele pode andar, o outro ele tem outra velocidade. Então, no primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora, e ele tem que percorrer 80 km. Já no segundo trecho, ele tem que percorrer 60 km, e a velocidade máxima é 120 km por hora. Então, supondo que ele consiga realmente fazer essa velocidade máxima durante todo o trajeto, quanto tempo ele é necessário para conseguir fazer a entrega? Então, o primeiro trajeto, vamos dividir em duas partes. O primeiro trajeto, de que ele pode andar 80 km por hora, ele precisa percorrer 80 km. Então, se ele consegue andar esses 80 km em uma hora, porque a velocidade é 80 km por hora, então vocês concordam comigo que em uma hora ele consegue fazer esse percurso lá? Consegue finalizar toda essa parte? E daí ele entra no segundo percurso. Já no segundo percurso, a velocidade dele aumenta. Ele pode andar 120 km por hora. Só que ele tem que andar 60 km. Então, se eu estou andando a 120 km por hora, vocês concordam comigo que em meia hora, metade desse tempo, eu vou preencher esses 60 km? Vocês conseguem fazer essa conta? Vocês acham que a gente precisa escrever no papel? Ou vocês conseguem, assim, de cabeça, entender? Sim? Beleza. Então, se eu demorei uma hora nesse primeiro percurso, e mais... Gente, se alguém também tiver dúvida, alguma coisa, e ficou com vergonha, assim, sei lá, de mandar aqui, e depois quiser mandar por e-mail, por WhatsApp, de qualquer forma, tanto para mim quanto para o Rafael, fique à vontade. Então, esse percurso A, ele demorou uma hora. E no percurso B, nesse segundo percurso, ele demorou mais meia hora para completar. O total que ele fez foi 1h30, certo? E como a Vitória e a Maria já mandaram aqui no grupo, a resposta C, também como no exercício anterior. Ele demorou 1h30 para fazer essa entrega. Beleza? Então, como a gente combinou já hoje, eu vou mandar para vocês uma lista de exercício que o Rafa vai acho que eu enviei para vocês amanhã. E o Rafa vai trabalhar com vocês dela na quinta-feira. Se alguém não conseguir no horário, eu acho que também o Rafa dá liberdade de mandar foto do exercício se tiver alguma dúvida para ele, quanto para mim. Sim, Rafa? Caso houver algum exercício que vocês tenham dificuldade, vocês me mandam por e-mail, tanto para eu já ver qual exercício que é antes da monitoria, e caso também vocês não consigam vir na monitoria, pode me mandar que eu tento responder para vocês quando for possível. Então é isso. E qualquer coisa vocês podem me enviar também, se vocês acharem que foi confuso ou qualquer coisa que vocês queiram falar, fiquem à vontade. E eu espero que a gente se veja na semana que vem. O meu e-mail eu vou escrever aqui para vocês, é aquele e-mail que eu mandei o PDF. Mas tá aqui. Rafa, se você quiser escrever seu e-mail também. Boa. E o meu telefone eu vou deixar aqui também. Lucas, se você puder então me enviar, escrever seu e-mail aqui para mim, para eu colocar na lista. Porque eu sempre vou mandar para vocês toda semana os exercícios, quanto um PDF sobre o assunto da aula. Então é importante estar sempre com essa comunicação via e-mail. Beleza, galera? Agora vai entrar o Thierry com vocês. Thierry é uma gente boa. Ele vai falar sobre filosofia. Eu espero que durante esse ano vocês se lidem um pouco melhor com a física. A gente se vê na semana que vem, mas qualquer coisa pode entrar em contato.
via e-mail. E o Lucas, eu envio para você também o PDF, junto com os exercícios. Tá bom, galera? Boa noite. Bom estudo para vocês. Até semana que vem. Falou, turma. Obrigadão. Ô, pessoal, tô aqui já. Falou, Rafa.